Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você caiu de paraquedas aqui, você está no Direito dos Leigos, Direito para Todos. Aqui você é informado dos seus direitos de uma forma simples e sem enrolação. E sem enrolação, hoje nós vamos falar um tema de uma grandeza, um tema muito importante que afeta praticamente todos os brasileiros. Nós vamos falar questões de segurança das informações, crimes digitais, crimes eletrônicos, como você pode se proteger no ambiente virtual. E hoje nós estamos muito bem gabaritados. Um profissional da mais alta linhagem, Dr. Márcio Estival, especialista em direito digital, em crimes eletrônicos, atua há anos no segmento, sendo uma das referências no Brasil. Ele está em Curitiba, que é a base dele, mas ele atua em todo o Brasil, tá? Seja bem-vindo, doutor Márcio. Muito obrigado pela sua presença. Nossa, estamos extremamente honrados de tê-lo aqui, tá? E eu gostaria de apresentá-lo ao pessoal antes de a gente começar com as questões, porque eu não vou te segurar muito, porque eu sei que você está com muita correria do seu lado aí, e agradeço mais uma vez pela sua presença. Perfeito, Elvis. Eu que agradeço o convite. Saiba que sempre que você precisar de algo, enfim, o meu escritório está de portas abertas para você. Sempre estarei à disposição para auxiliá-lo e, enfim, esse contato agora, né, e principalmente com o objetivo do canal, do vídeo, enfim, pode contar comigo, com certeza vai ser excelente. Eu agradeço novamente o convite. Muito obrigado, meu querido. A honra e o agradecimento é nosso, tá? É um privilégio para nós termos você aqui. Com certeza, quem estiver presente, a galera que está aqui vai se empoderar dos seus direitos. Fica com a gente, pessoal. Então, antes de eu tocar a vinheta, vou pedir para quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal para que o nosso conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. Curta na confiança. Você sabe, já é inscrito sabe que pode curtir, que o conteúdo é garantido. Ainda mais com o Dr. Márcio com a gente aqui hoje, tá? Depois da vinheta, vamos começar as perguntas. Então, vamos lá. Doutor Márcio, para você vai tirar de letra, mas para muita gente não sabe o que fazer, né? Quando a pessoa ela é ofendida no WhatsApp ou no Telegram, sofre um tipo de violência verbal, moral, de ordem moral, ou seja, algum conteúdo ofensivo. Afinal, o que essa pessoa pode fazer nesse caso? Essa é uma questão bem interessante, porque primeiro a gente tem que colocar, digamos que fazer uma avaliação do que seria o conteúdo ofensivo, né? Porque, óbvio, não é qualquer coisa que você pode, digamos que você receba um comentário num vídeo, por exemplo, uma postagem numa rede social, algo assim, que seja de um tom muito leve, que você pode considerar isso como um crime necessariamente, né? É claro que, como disse, é muito subjetivo isso para você avaliar o que como que você define, né, um limiar do que é considerado uma ofensa e o que não é. Então é bem subjetivo essa questão. Mas vamos levar em consideração, por exemplo, levar em exemplo, né? Por exemplo, que alguém esteja realmente sofrendo graves ofensas, difamação, injúria, enfim, por exemplo, numa rede social. O principal questão que eu acho que essa pessoa precisa fazer, a vítima, né, identificando que ela está sendo ofendida, né, numa rede social, por exemplo, o principal que ela tem que fazer salvar as provas disso tudo. Porque se ela não tiver as provas disso tudo, ela não vai nem prosseguir, né, algum tipo de medida judicial ou extrajudicial que seja, envolvendo essa questão. Então, o ideal é ela tirar prints, né, do todo ocorrido ali, salvar os links, né, sendo possível, né, se ter uma rede social, você conseguir salvar os links para você ter, como muitas vezes esses links são de fácil acesso, você consegue copiar na própria publicação mesmo, então é bem tranquilo, né, o endereço, o URL, né, você consegue salvar tranquilamente. O ideal, na verdade, existem até formas de você conseguir registrar essas provas de forma mais formal, digamos assim, né, fazendo uma ata notarial, num cartório, ou então tem até alguns sites, né, que fazem o registro da prova eletrônica, né? Por exemplo, tem o Verifact, que é um site muito confiável, que ele faz esse registro, que ele facilita, né, que você obtenha essas provas rapidamente. Então,
o principal passo, o primeiro passo é você salvar as provas. Se você tendo as provas, você consegue já pensar no segundo passo. O que fazer, né, em seguida? Como que você vai, por exemplo, responsabilizar a pessoa que está do outro lado te ofendendo, né? Tendo essas provas em mãos, né? Você, por exemplo, se você já tiver a identificação da pessoa que está do outro lado, aí você já pode tomar algumas medidas contra essa pessoa. Por exemplo, sendo algo digamos que muito grave, né? Você pode, sem dúvida alguma, registrar um boletim de ocorrência com os materiais que você tiver em mão, com as mãos, com as provas, para que seja instaurado o inquérito policial e seja feita toda a investigação a respeito do ocorrido. Ou então mesmo, se você já tiver a identificação da pessoa e você quiser promover já uma medida judicial, que daí vai depender do que está ocorrendo, né, na situação. Por exemplo, que pode envolver, como no exemplo que eu dei, que tivesse alguém ofendendo numa rede social, você pode já solicitar uma exclusão do conteúdo, pode solicitar um pedido de retratação e, obviamente, se houver um prejuízo, né, à imagem, à honra, ao nome da pessoa, enfim, sem dúvida, solicitar alguma indenização por danos morais. Mas, claro, tudo isso depende muito do caso específico, né? O que vai caber em uma situação específica, o que não vai caber, mas, em geral, em resumo, é isso. Isso quando você tem a identificação de quem é a pessoa, né? Agora, se, por exemplo, o que é muito comum na internet, você tem um perfil falso, né? Que é a maior parte das vezes. Né? Então, você vê muito perfil falso, ou então perfil anônimo, eu prefiro utilizar esse termo, atacando outras pessoas, você tem que identificar quem está por trás ali, né? Aí vai ser necessário fazer toda a cadeia de identificação, né, de quem está por trás ali, obter os registros de IP e outros dados eletrônicos que possam ter em posse das plataformas de rede social, por exemplo, e daí com esses IPs você vai ter que fazer a quebra desses IPs com as operadoras de telefonia, de internet. Então, daí é uma etapa a mais para você conseguir fazer essa identificação. Mas, eu acho que uma lição muito importante que a gente tem, né, nessa situação é que quem está por trás, né, de uma ofensa na internet, né, ou de uma difamação, enfim, não vai ser anônimo para sempre ali. Existem formas, sim, de identificar quem está por trás, de responsabilizar a pessoa que está por trás daquele ato ilícito, né? Então, existem, sim, formas de você conseguir identificar e, principalmente, responsabilizar a pessoa que está cometendo esse crime. Ótimo. E você falando, Márcio, me veio em mente alguns pontos interessantes para a gente poder comentar para o pessoal que está nos assistindo. Por exemplo, é importante você fazer a coleta de provas rápido, que você mencionou com prints ou com outros meios alternativos, ok? Porque você pensa logo que o criminoso ou potencial ofensor irá apagar as provas de alguma forma. Ótimo. E realmente, né? Aí pode ser que ele apague, e aí você tem umas provas garantidas ali, vamos dizer assim. Mas, mesmo que ele apague, isso é uma garantia de que o criminoso ou ofensor se livre da eventual punição civil ou penal, ou não? É fácil dele ser pego, mesmo ele apagando, por exemplo, apagando a conta dele na rede social. Eu não era o exemplo mais palpável, né? Ou excluindo aquele blog que ele criou anonimamente. Como é que fica nesse caso? É fácil de identificar? Mesmo, mesmo que ele exclua, vamos supor que a conta dele no blog, uma conta em rede social, algo assim, essas plataformas ela tem a obrigação de manter os registros eletrônicos, né? O Marco Civil da Internet ele estabelece o prazo de 6 meses para as plataformas guardarem esses registros. Então, mesmo que haja exclusão de uma conta, digamos que o rastro, né, dessa pessoa na internet ainda estará lá em posse dessas plataformas. Então, você pode obter, sim, dessas plataformas as informações, por mais que a pessoa... é uma questão, até pela minha experiência, eu percebo muito que os criminosos, como eles agem, pelo menos os que não são os mais expert, né? Os que não são os que têm a atuação mais profissional assim com os crimes virtuais. Mas em geral existe digamos, aquela ideia de que se você
cria um perfil numa rede social, comete um crime, e depois você exclui a conta, a pessoa acha que ela não vai conseguir mais ser rastreada. Só que tudo que está sendo feito ali é salvo, né? Em especial os registros eletrônicos de endereço de IP, os acessos, até os dados cadastrais, né, de quando foi feita a conta, enfim, de como foi feita a conta. Então, isso sim, mesmo que haja exclusão de um perfil enfim, de rede social ou de qualquer plataforma online, né? Você consegue obter sim esses dados e com certeza chegar até a pessoa que está por trás e, obviamente, tendo todas as informações, você responsabilizá-la civilmente e criminalmente. Excelente. Já puxando o gancho, estamos falando sobre fraudes, crimes virtuais, nada mais perfeito do que comentar sobre a questão da famosa clonagem do WhatsApp ou de outros aplicativos de comunicação. E já sendo prático para tentar ajudar quem está aqui nos assistindo, o que essa pessoa poderia fazer nesse caso para evitar esse tipo de golpe? E isso envolve, eu acho que a gente não se restringe somente ao WhatsApp. O WhatsApp é o principal, né, aplicativo digamos, de comunicação, né, que utilizamos no Brasil atualmente. Mas a dica, digamos, que eu vou dar, ela vale para todas acho que as plataformas online, né? Que utilize todas as formas de segurança que você tiver disponível nos aplicativos. Se você puder utilizar, por exemplo, aplicativos autenticadores, né? Sempre fala da autenticação de 2 fatores, que agora tem até mais, né? Agora tem 3 fatores, 4 fatores, enfim. Quanto mais fatores de segurança, mais seguro você vai estar. Então, isso é muito importante para você manter não só a conta do WhatsApp, como as redes sociais seguras. Você, por exemplo, uma coisa que as pessoas têm, a maior parte das vezes acontece, é que elas mantêm somente, por exemplo, a autenticação de 2 fatores com o número do celular. Isso, atualmente, a gente vê que não é tão seguro mais. Porque, por exemplo, tem a prática que a gente fala do SIM swap, né? Que os criminosos, resumidamente, né, para facilitar até o entendimento, eles basicamente desativam o teu chip e ativam num chip deles, né? Eles se passando por você, muitas vezes até com documentos falsos, ou numa operadora de telefonia, às vezes tem casos de criminosos atuando dentro das próprias operadoras de telefonia, e eles basicamente desativam o chip no celular e ativam no celular do criminoso. Então, o criminoso vai estar com o seu número, basicamente, ativo no celular dele. E ali ele consegue recuperar suas senhas de redes sociais e do WhatsApp, por exemplo. Se você não tiver as outras autenticações ativadas no WhatsApp, e quando você vê a pessoa já está com acesso ao teu WhatsApp, enfim, aí que começa aquela história da pessoa começa a solicitar dinheiro para pai, dinheiro para mãe, me faz um empréstimo, estou precisando aqui para pagar alguma coisa. E daí, enfim, isso a gente está falando dos crimes mais básicos, mas a pessoa com isso pode ter acesso ao seu e-mail, pode. Já presenciei casos, já atuei em casos em que teve acesso a contas em plataformas como, por exemplo, por exemplo, de bancos até, ou de vendas de produtos online e tudo mais. Então, assim, quanto mais você puder manter, quanto mais dispositivos de segurança você utilizar nas suas contas, melhor vai ser para você evitar sofrer algum tipo de prejuízo nesse sentido. Mas se porventura, vamos supor que a pessoa acaba sofrendo, né, sendo uma vítima de clonagem no WhatsApp, ela tem as ferramentas do próprio WhatsApp que permitem você bloquear a tua conta temporariamente, né? Então, dentro do próprio aplicativo, você consegue fazer isso. Às vezes, né, acontece, existem as falhas, digamos, da própria empresa, mesmo da Meta, né, que eles não atuam tão rapidamente quando a gente solicita esse tipo de situação. Aí é necessária alguma intervenção um pouco mais drástica, né, que daí envolve também, desde uma notificação extrajudicial para a Meta, uma ação judicial, se for com uma questão mais urgente, né? Então, as formas de você conseguir bloquear temporariamente sua conta, você consegue. Você também consegue bloquear o teu próprio número de celular pelo próprio código, né, que você tem do e-mail do teu aparelho. Você consegue bloquear
Então, existem diversas formas que você consegue bloquear o teu número de telefone. A própria operadora de telefonia consegue bloquear também. Então, assim, se porventura a pessoa for vítima, né, de uma clonagem do WhatsApp, o primeiro passo é, sem dúvida, bloquear todos os acessos para que você não consiga, para que o criminoso não consiga, digamos assim, continuar cometendo ilícitos em nome da vítima, né, que acabou de ter o celular clonado. Realmente. E muito obrigado. Eu acho que você esclareceu muitos pontos e passos que as pessoas devem seguir, tanto preventivamente como reativamente, né? Os dois pontos. E puxando o gancho, eu estava pensando nisso, né, Marcos, você está falando. Eu acho que é muito importante a gente ter uma mudança de mindset, de cultura das pessoas. Que elas têm que, eu acho que, conversando com o pessoal da segurança da informação, fica muito claro para mim. Não sei se você pensa igual, você deve saber a sua opinião. As pessoas elas querem tanta facilidade que elas não entendem que elas abrem mão de muita segurança. Por exemplo, se você é aquela pessoa que quer ter tanta facilidade para sair de casa que você deixa sua porta aberta, você vai ter uma facilidade incrível realmente. Você chega em casa com a porta aberta. Se alguém esqueceu a chave, não tem problema, é só entrar. Só que você tem que estar num ambiente extremamente seguro, uma vizinhança extremamente segura para você permitir isso, né? Em alguns lugares, você está numa ilha, você está num lugar muito seguro, tem alguns países que você até pode fazer isso. Levando isso para a vida virtual, acho que é mais ou menos a mesma coisa. A gente está num ambiente extremamente hostil, com muitas pessoas, né, que estão, estão muito, muitas pessoas estão, posso dizer assim, estão só preocupados com a facilidade, esquecem do mínimo de segurança, né? E não tem e esse tipo de negociação se torna crucial para a pessoa depois ser vítima de ter grandes problemas que ela pode ter evitado. Né? O que você puder nos falar sobre isso aí, sobre essa questão das pessoas querem tanta facilidade e não querem ter um mínimo de conscientização, de educação digital para poder mudar a sua forma de atuar, né, nesse mundo virtual. Foi perfeita a tua colocação, Elvis. Eu penso da mesma forma que você. A internet, assim como usar um paralelo, né? Assim como você usou, você, claro, você pode. O ideal é você ter todas as formas disponíveis de segurança que você, né, tem disponível, né? Você utilizar todas as ferramentas para você se proteger ao máximo. E óbvio, você nunca vai estar 100% seguro, não existe isso, né? A gente sabe que não existe isso, mas você, utilizando todas essas ferramentas que você tinha disponível, você diminui muito o risco. E é que nem você usou o exemplo. Por mais que você, por exemplo, saia na rua, você nunca vai estar 100% seguro. Mas você também não vai ficar, por exemplo, vai atravessar a rua sem olhar, ou você vai, digamos que entrar, por exemplo, num bairro que seja perigoso, digamos assim, e ostentando, digamos, alguma coisa fácil, digamos, de fácil visão para algum criminoso. Então, você sempre vai estar trabalhando para diminuir os riscos. Né? Então, a internet é igual. Se você não utiliza, por exemplo, algumas ferramentas mesmo que básicas, né, de segurança, é como você mesmo deu exemplo. É uma coisa que você sair de casa e deixar a tua porta aberta. Você não está, digamos que se ajudando, digamos assim, por mais que seja mais fácil, né, você simplifica, né, às vezes as pessoas utilizam senhas muito básicas e não querem ter muita dor de cabeça com outros dispositivos de segurança e tudo mais, mas elas não entendem que isso acaba facilitando, digamos assim, a atuação dos criminosos. E qual que é o grande problema? Porque daí a pessoa acaba meio que só tendo essa conscientização depois que ela acaba só sendo vítima de algum tipo de ilícito, né? Então, a intenção, eu acho que é até importante, né, você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem que pensar na prevenção, né, dos ilícitos, né, prevenção dos ilícitos. É você, com certeza, trabalhar o máximo possível, por mais que eu entendo que as pessoas têm preguiça de colocar uma senha com caracteres, maiúscula, minúscula, números, etc, etc, etc. Mas existem algumas ferramentas que até já salvam a senha para você, que facilitam a sua utilização com as senhas, e que
enfim, a senha, quanto mais complexa e os outros dispositivos de segurança, quanto melhores forem, menor vai ser o risco de você ser uma vítima. E, óbvio, é muito mais fácil você. É muito melhor de você ter essa dor de cabeça de ficar toda hora tendo que colocar um dispositivo de segurança ou algo assim, do que depois você sofrer algum ato ilícito e você ter que correr atrás do prejuízo. Isso sem dúvida. E essa é uma cultura que tem que mudar muito. E eu tô vendo que aos poucos ela está mudando. Aos poucos as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência do quanto a segurança, né, na internet ela é importante. Porque, enfim, infelizmente, os casos de golpes e fraudes na internet cresceram astronomicamente nos últimos anos no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Então, querendo ou não, acho que tendo como exemplo o caso de outras pessoas que acabam sendo vítimas, as pessoas acabam, digamos que, percebendo, né, o quanto elas têm que se proteger para não se tornarem mais uma vítima dessas situações. Mas aos poucos as pessoas estão criando essa consciência, mas ainda assim, tem que melhorar muito. E a gente vai aos poucos, sempre que eu posso, sempre que converso com alguém que está com alguma dúvida em relação a isso, sempre que, mesmo que eu não tenha algum problema, algo assim, eu sempre tento passar essa dica para auxiliar mesmo, porque é muito melhor do que correr atrás do prejuízo, né? Verdade. Concordo plenamente, Marcos. Por falar em correr atrás do prejuízo, fui vítima da quadrilha do Pix, na qual houve, de forma não voluntária, o fornecimento da senha e de outros dados pessoais para o criminoso. Foi forçado, afinal, aquele chamado assalto à mão armada. Sim. No caso, o banco tem a obrigação de me ressarcir ou não? Qual é a responsabilidade do setor bancário referente ao caso? Essa é uma questão que é bem interessante, porque tentando, vamos simplificar ao máximo, né? Que a gente usa os termos jurídicos, né? Do fortuito interno, fortuito externo, mas vamos basicamente traduzir isso para uma culpa de um erro interno do banco, um erro que aconteceu, que a própria vítima acabou se colocando numa situação dessas, né? Mas depende muito. Para você conseguir, por exemplo, responsabilizar uma instituição financeira, né, um banco, enfim, com relação a um crime desses, você precisa comprovar que, de fato, o banco teve uma falha em algum momento ali na prestação do serviço dele para que ele possa ser responsabilizado. Por exemplo, os bancos eles têm que seguir alguns protocolos na hora de você criar uma conta bancária, né? Mesmo que sejam os favoritos dos criminosos agora são os bancos virtuais, né? Porque você só precisa segurar a tua identidade ali e tirar um print, tirar uma selfie, né? E daí eles salvam isso como se fosse uma comprovação de que você é aquela pessoa. Então, assim, os bancos têm que seguir alguns protocolos e que muitas vezes não são seguidos. Então, assim, se, por exemplo, o banco facilitou a ocorrência da utilização dos serviços bancários para a ocorrência dos crimes, aí, sem dúvida, o banco pode ser responsabilizado, pode ter o dever de indenizar, digamos que, restituir o prejuízo que a pessoa acabou tendo, e às vezes até caberia ter um dano moral, dependendo da situação. Mas tudo depende da avaliação de quando a pessoa ou o banco tem a culpa ou não. Claro que a pessoa, na maior parte das vezes, ela não é responsável, né? Ela não se colocou naquela situação, né? Ela foi ludibriada, ela foi enganada. Então, assim, depende muito da situação específica. A gente tem que avaliar vários critérios, né, de cada caso específico para saber se é possível a pessoa ter uma possibilidade de reaver os valores ou não. A gente vê diversos casos em que há falha até interna dos próprios bancos mesmo. Por mais que os bancos falem que tenham um sistema de segurança perfeito, mas como eu falei anteriormente, não existe nada que é 100% perfeito. Os próprios bancos têm muitas falhas, então existe essa possibilidade de ter uma falha interna do próprio banco, ou em algum momento ali, algum momento da prestação de serviço que vai gerar a responsabilização dele. Agora, se a pessoa, por exemplo, ela está sendo, digamos que, como se fosse a mão armada, né? Vai depender muito. Depende muito. Ela pode solicitar, né, tentar, de alguma forma, solicitar a devolução desses valores com os bancos. Mas a gente sabe o quanto é complicado você lidar direto. Primeiro, você
lidar administrativamente com os bancos, solicitar a devolução de valores, a maior parte das vezes eles vão informar, na verdade, que a culpa é da própria vítima, ela que se colocou naquela situação. Aí entra na questão do judiciário, que daí no judiciário a gente vai ter que conseguir comprovar de fato que o banco teve alguma falha, né, que não auxiliou a vítima, ou que, enfim, depende muito da situação, né? E a fraude com Pix atualmente é o que mais tem, né? Você vê em redes sociais até pessoas ficam pedindo, se passando que está vendendo produtos e solicitando Pix também. E daí aí entra toda a análise específica de cada caso. Mas existe sim possibilidade de rever os valores, mas depende muito da análise específica, né? Pergunta um tanto complicada, né, doutor? Mas, enfim, depende. Mas, de toda forma, não deixe de buscar um profissional, tá, da área. E aí, desde já, coloco o doutor Márcio para vocês possam estar consultando, procurando para ajudá-los, tá bom? Querido Márcio, eu quero te agradecer por essa maravilhosa entrevista. Espero que você possa voltar para falar mais sobre esses temas, porque o tempo ele é muito curto, né? Então fica difícil falar sobre tudo. Espero mesmo. Desde já está convidado. Pessoal, eu gostaria de saber se vocês gostaram. Vocês deixem seus comentários se vocês já passaram por essas situações que o Dr. Márcio comentou, né? O que vocês acharam? Façam perguntas, tá? Coloquem a hashtag do Dr. Márcio Estival, tá? E desde já, doutor, eu quero te agradecer mais uma vez, encarecidamente, muito obrigado. Deixe seus contatos, por favor, para que o pessoal te procure, tá bom? Seja bem-vindo. Perfeito. Eu agradeço de coração pelo convite de estar participando, Alves. Para mim realmente é uma grande honra. Como eu disse, eu tenho grande consideração por você, e que, sem dúvida, o que precisar nesse sentido, eu estou à disposição para auxiliar. E que fica o meu contato, né? Quem quiser, tem o Instagram, @Márcio Estival Direito Digital, ou tem o meu site também, marcioestival.com.br, e daí lá tem todas as redes sociais, tem todas as formas de contato, e que fica à disposição para auxiliar se alguém necessitar, e, enfim, para poder prestar um bom serviço advocatício, né? Caso alguém realmente precise de alguma atuação nesse sentido. Fico à disposição e agradeço novamente o convite, Elvis. Muito obrigado. Novamente, procurem o Dr. Márcio no Instagram e no seu site oficial, que vocês estão verificando aqui na tela e na descrição do vídeo também, ficará disponível para vocês, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos assistiram, tá? Dê a sua curtida, você que não curtiu, dê o seu like, tá? Mais uma vez, se inscreva e ative o sininho para receber as futuras notificações da próxima entrevista que nós vamos fazer, tá? E, quem sabe, logo brevemente, o Dr. Márcio já esteja com a gente rapidinho conosco aqui. Esse é o meu desejo. Eu sei que ele tem a correria, as coisas não são tão fáceis, mas, doutor, desde já, hein? Esperamos a sua presença, tá? E muito obrigado a todos vocês aí. Pedir que vocês fiquem com a gente sempre. Toda semana estaremos trazendo conteúdo de qualidade para vocês de uma forma simples e descomplicada. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço. Obrigado, doutor. Obrigado.